Pessoal, se tem uma coisa que o brasileiro não abre mão, é de aproveitar o final de semana. Por quê? Trabalhamos muito, né? Você pega ali 8 horas de trabalho, você não fica só 8 horas fora de casa. É pelo menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você já vê, já deu 10, já deu 12 horas. E aí, quando chega a sexta ali à noite, o sábado, domingo, você quer aproveitar, você quer sair, você quer tá com um namorado, quer tá com um amigo, quer tá sozinho, você quer aproveitar. E as coisas hoje em dia estão muito caras, né? Você precisa ter um equilíbrio aí, né? Do que você vai gastar, do que você não vai. Porque hoje em dia, meu amigo, o que eu vou falar aqui não é regra, mas é o que eu vejo da maioria dos casos e até o que acontece comigo. Geralmente, o que eu vejo, uma saída assim numa sexta, num sábado, vai pelo menos uns R$ 300. Claro, estou falando de cidade grande. E dependendo do que você vai fazer, você vai ali, vai no shopping, passa naquela loja de roupa, que você lembra daquilo que você estava precisando. Aí você vai comer, às vezes tá com a namorada, você vai passar a noite fora com ela, né? E tudo isso, cara, vai pelo menos uns R$ 300, no mínimo. No mínimo, comendo tudo ali do mais barato, pegando o hotel ali com o pernoite mais barato, antecipado, aqueles programas de fidelidade. Final de semana é tudo mais caro, não adianta. É tudo mais cheio, nem sempre você vai ter o melhor atendimento. Agora, eu tô falando com um brasileiro que trabalha a semana inteira. Então, assim, o tempo livre dele geralmente é nesses dias. Então, ele tem o direito de querer aproveitar. E o que eu queria trazer aqui de alternativa para você hoje é o seguinte: o que você pode fazer para que você aproveite o seu tempo livre no lazer, para você, não digo nem o caso de viajar, tá? Eu falo de você passear na cidade mesmo, tal. Porque em cidade grande você vai gastar mais. O que eu faria de alternativa, né? Por exemplo, hoje em dia na maioria dos empregos tem trabalhos aos finais de semana, né? Às vezes compensa mais você sair, se for dar essas saídas assim, no começo da semana. Numa segunda-feira, numa terça, até a quarta-feira ali. Não tô falando que é tudo lindo, maravilhoso. Tem seus problemas também. Mas são dias que você foge de fim de semana e datas comemorativas. E que, por sinal, vem um detalhe aqui. Cara, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, Natal. Cara, é horrível estar na rua. Pensa em data que é ruim estar na rua. São essas datas. E outras aí. Às vezes Páscoa também. Cara, é ruim demais estar na rua. Você já deve ter saído em uma dessas datas. Cara, é horrível. É horrível. Tudo que você vai fazer, você vai comer fora, você vai um almoço. Às vezes é 1 hora, 2 horas para você conseguir entrar no restaurante. E você tá pagando o dobro do preço, o triplo do preço. Às vezes o atendimento não é tão bom, porque tá sobrecarregado. Faltou gente. Às vezes o time tá completo, mas é tanta gente que o time que tá lá não supra a demanda. Então, eu gosto dessa alternativa de sair na semana. De sair numa segunda-feira, numa terça, numa quarta. Numa quinta-feira, talvez, que aí o pessoal já chama de pré-sexta. E aí já começa a ter mais movimento na rua, né? Mas, cara, eu gosto de sair no começo da semana. Não é sempre, não. Mas quando eu gosto de sair no começo da semana, assim, eu vou citar aqui alguns motivos. Os lugares geralmente são mais vazios. Então, por exemplo, um restaurante não vai estar aquela fila imensa para entrar. Você consegue entrar mais à vontade.
Geralmente eu garanto melhor atendimento, eu sou melhor atendido quando eu saio na semana. Às vezes eu pago menos, né? Às vezes eu pago menos quando eu saio em começo de semana. E eu acho que você tem uma. Você sai mais satisfeito. Você olha para aquele lugar e fala: Nossa, eu vou querer voltar aqui de novo. E não que o lugar seja ruim, mas acho que o dia que você foi, a experiência que você foi, torna aquilo melhor, né? Porque o problema de data comemorativa é que o comércio sabe. Data comemorativa, feriado, final de semana, né? É que o comércio sabe que as pessoas estão na rua e que essas pessoas que estão na rua estão com grana. Não que elas estão ricas, tá? Mas elas estão com grana para poder gastar. E aí o comércio, obviamente, né? Você tem o dono do negócio e vive daquilo. E precisa faturar. E onde ele vai faturar mais? Final de semana. Eu entendo isso. Não estou julgando, né? Mas você, meu caro consumidor, você tem que pensar nas suas finanças também, né? Ah, você tá querendo dizer que é proibido sair de final de semana? Eu gosto de sair sexta, sábado, domingo. Semana eu trabalho, não dá. Não, cara, tudo bem, vá. Mas não precisa ser todo final de semana que você tá na rua. Às vezes você passar um final de semana em casa, estudando, às vezes você quer um entretenimento de final de semana, ver uma série, pedir um delivery, às vezes você tem uma satisfação até melhor do que comer no local. Porque às vezes aquele local que você pediu, a fila tá assim, ó. E às vezes aquela pessoa que tá lá vai gastar mais que você. Você tem que pensar nisso. E às vezes você tá num momento financeiro da sua vida que você precisa pôr dinheiro no seu bolso. Não tirar o dinheiro do seu bolso. Pense nisso também. Porque às vezes a gente, às vezes a gente não para pensar nisso. Mas a gente cresceu numa cultura que a nossa cultura ela é muito fechada. E quando você faz algo meio que fora dessa caixa, você é o engessado, você é o ignorante, você é o esquisito, você é o estranho. E se for o caso, tá bom, né? Eu sou estranho, esquisito, não sei o que você pensa sobre isso, tá? Até porque também a vida não é só ficar dentro de casa trabalhando a semana inteira e quando você tem um tempo livre, você tem que obrigatoriamente estar em casa, abrir mão da vida social, não ver mais ninguém contando moeda para ficar rico. A vida não é só isso. Porém, se você está num momento que você está construindo patrimônio, que você está querendo se qualificar, está em busca de um salário melhor, você está em busca dos seus sonhos mesmo, está tá nas suas metas aí, você vai ter que abrir mão de coisas, né? E se você não quiser abrir mão de 100% das coisas, você não precisa abrir mão 100% da sua vida social. Você não precisa abrir mão 100% daquele barzinho que você gosta de ir, você gosta de beber, enfim. Mas tem maneira de você aproveitar mais até e gastando menos. Por isso que eu te dou essa alternativa de sair na semana. Isso vai funcionar para todos? Óbvio que não, porque cada um tem uma rotina, tem uma realidade, tem uma qualidade de vida diferente. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. É você que no fim das contas vai ter que ver o que é melhor para você. O que eu gosto de fazer? Eu saio de final de semana? Cara, não é sempre. Não é sempre. Eu prefiro, se for questão de preferência, eu prefiro na semana, como eu já falei. Mas se for o caso, cara, de sair assim no final de semana, pode até ser, né? Às vezes acontece. Mas se for por uma questão de escolha, eu prefiro sair no começo da semana, sem sombra de dúvidas, que geralmente as experiências que eu tenho são muito melhores.
que você pensa sobre isso? Comenta aqui, vamos dar aquela debatida. Em breve eu volto aí com mais. Valeu, fui.